Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e nesse sábado à noite vamos estar postando um vídeo falando um pouquinho sobre o que aconteceu no Fluminense ontem, um pouquinho do que foi falado hoje, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não for inscrito no Falando de Flu ainda e puder se inscrever dessa moral pra gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Sexta-feira, Renato Augusto foi anunciado oficialmente como jogador do Fluminense. E também um outro jogador que ainda não foi anunciado oficialmente, mas treinou já, né? Teve no CT, se apresentou lá e tal, passou por exames médicos, provavelmente é o Felipe Alves, o goleiro, que já teve passagem pelo Fortaleza, seu último clube era o São Paulo, ele era reserva no São Paulo, e chega no Fluminense para ser meio que um reserva imediato ali do Fábio. Pensando assim, né? O Fluminense tinha para goleiros, né? O Fábio, tem ainda Fábio, Pedro Rangel e o Vitor Eudes, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o Pedro Rangel. O Vitor Eudes que chegou, né? Todo mundo falou que era muito bom goleiro e tal, teve pouquíssimas oportunidades e o Fluminense viu a necessidade de ir no mercado buscar mais um goleiro, que é o Felipe Alves, né? Chegou a se especular também o Marcelo Lomba, que hoje é reserva no Palmeiras, só que eu acredito que a contratação do Felipe Alves se deu por o jogador já está em fim de contrato com o São Paulo, o Diniz já conheceu o jogador, tem uma negociação um pouco mais facilitada, então isso levou essa negociação a ter um final feliz, ser concretizada pelo Fluminense. Então Felipe Alves também muito em breve deve ser anunciado como reforço do Fluminense. E o Renato Augusto, né, que já sabia há bastante tempo, também foi anunciado oficialmente ontem. E a gente vê que o Renato Augusto pode, né, ser... Eu acho que no começo ele vai ser meio que reserva ali do Ganso, e com o passar do tempo ele pode adquirir a titularidade. E a gente vai fazer um vídeo, né, falando dos 3 reforços que você anunciou até agora, né, que é o Renato Augusto, o Felipe Alves e o Antônio Carlos. Vamos tentar falar um pouquinho sobre cada um, né? Vamos fazer um novo vídeo falando só sobre os reforços. Mas o Renato Augusto é um jogador que eu acho que pode se encaixar muito bem com o estilo do Diniz. É um jogador que tecnicamente é muito bom. É um cara também que muito esforçado também para poder cumprir a função tática. Então eu acho que ele pode sim agregar muito ali ao meio de campo tricolor. E principalmente que ele vai duelar muito ali com o Paulo Henrique Ganso. Eu não vejo o meio de campo você jogando com o André, né, que até o momento não recebeu uma proposta oficial, não deixou o Fluminense. Eu acho muito difícil você jogar o meio de campo com o André, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto, porque o time vai perder muita pegada. Mas vamos ver, né, o que o Diniz pensa, o que ele vai trabalhar. Né? O importante é que no início da temporada a gente já deve ver Renato Augusto atuando, já deve ver alguns jogadores atuando, né? Inclusive John Kennedy, que pediu para voltar antes das férias porque está com saudade, né, dos jogos e dos treinos. Vamos ver como que o John Kennedy volta. E como eu também falei que mais a gente falaria um pouquinho sobre Pedro Rangel. Pedro Rangel foi também oficializado como foi ontem noticiado que ele vai jogar no Atlético Goianiense essa temporada 2024, foi emprestado para o Atlético Goianiense. Inclusive nesse sábado ele viajaria para Goiânia para passar por exames médicos e assinar contrato até o final da temporada. Eu acho que se Pedro Rangel for para o Atlético Goianiense e for titular, é muito válido para o Fluminense, porque nesse primeiro momento, não é em 2023, ele é o reserva imediato do Fábio. Só que se ele for para o Atlético Goianiense para jogar, para ganhar uma experiência, seria muito bom para o Fluminense. Porque muito provavelmente o Fábio deve estar entrando no seu último ano de contrato com o Fluminense, com o Fluminense, e muito provavelmente é o último ano de carreira. Você tem o Felipe Alves ali que pode fazer essa sucessão de um ano, e o Pedro Rangel voltando no ano que vem mais preparado para fazer essa transição também para ser titular do Fluminense, né, em breve, temporada 2026, quem sabe. Então isso daí também é muito interessante. E um outro jogador também que o Fluminense encaminha, vendo em definitivo para o Bahia, é o David Duarte, zagueiro, que por aqui não foi muito bem, jogou ano passado no Bahia, o Bahia que pretende montar um super time para essa temporada, né? O Grupo City vai injetar dinheiro lá para tentar trazer bons reforços, montar um time cada vez mais competitivo. O David Duarte provavelmente vai ser comprado pelo Bahia e pro Fluminense eu até te falo que é bom, né? Embora a gente tenha um déficit de zagueiros hoje, a gente tem Manuel, tem o Antônio Carlos, o Nino acabou saindo, então a gente tem Felipe Melo, Felipe Andrade, o David Braz e o Thiago Santos que pode jogar por ali. Então provavelmente o Fluminense vai ter que trazer mais algum zagueiro, ao meu ver. Tem o Marlon também, né? Mas o Marlon só fica até o meio do ano. E eu acho que no início, assim, né, a dupla de zaga titular que deve ter espaço é o Marlon, que era o reserva imediato ali. O Felipe Melo vai depender da questão física. E o Manuel. Ou também a gente vai ter que ver como que o Antônio Carlos vai chegar, né? Mas é porque o Manuel não joga nesse início. O Manuel só pode jogar a partir de fevereiro. Então a gente deve ter uma dupla de zaga ali, né? Com o Marlon e provavelmente o Antônio Carlos. Vamos ver como que os outros zagueiros vão sair e se o Felipe Melo também vai ter condições físicas de atuar. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no Falando de Flu, compartilhe nossos vídeos com todos os nossos amigos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar à meta dos 4.000 inscritos e saudações tricolores e até a próxima.